Os atritos com os Estados Unidos estão voltando novamente no cenário de discussão neste momento. Meses atrás, vimos um cenário de caos econômico, algumas sanções sendo aplicadas, tarifárias, né, contra o Brasil, por parte dos americanos, e ficamos aí em uma situação de muita incerteza se isso afetaria ah, a economia brasileira, afetariam os produtos agrícolas, principalmente as matérias-primas, e quais as consequências desse choque tarifário americano, meses atrás, poderiam implicar para a economia do país, que é uma economia volátil, ela sofre com o cenário internacional de forma muito fácil, diferente das grandes potências. E nesse vídeo, vou analisar com vocês, com detalhes, esse possível rompimento das tensões entre Brasil e Estados Unidos, que envolve ali a questão do governo do Brasil, governo Lula, com as implicações que aconteceram recentemente pelo Departamento de Estado americano. E eu já vou adiantando que esse caso ele é muito interessante, pelo qual vou analisar neste momento com vocês as repercussões, principalmente diplomáticas, geopolíticas, que envolvem essas relações entre eles. E para quem não me conhece, eu sou Felipe Moretti, criei esse canal com um novo projeto para analisar sobre geopolítica e suas implicações com também abordagem militar. E, para quem não me conhece, também eu sou fundador do canal Área Militar. Então, já deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito e, principalmente, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, que vou trazer aqui todos os dias conteúdos exclusivos de análise para vocês. Para entendermos de fato essa questão, precisamos aqui retroceder alguns anos para mostrar quem são essas figuras, responsáveis por por toda essa problemática que está surgindo nesse momento. Problemática diplomática, geopolítica, policial também, para entendermos quem errou, quem cometeu ou não arbitrariedades, enfim, muitas coisas. Tudo começa lá em março de 2023, quando um delegado da Polícia Federal, que ele é chamado de Marcelo Ivo de Carvalho, ele foi nomeado para atuar como um oficial de ligação da Polícia Federal lá em Miami, uma ponte de conhecimentos ali de investigação e de inteligência. Até aí tudo bem. Ele fez parte ali da missão junto com o ICE, que é o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Só que ele tinha ali um período, de trabalho de 2 anos, naquele ano, lá de 2023. Entre as suas principais atribuições como delegado, que está ali junto com a agência ou a unidade ICE dos americanos, estão a colaboração com a identificação e a prisão de foragidos da justiça brasileira nos Estados Unidos, ou seja, indivíduos que saem do Brasil procurados, que buscam ali refúgio ou, estão fugindo, no caso ali, do Brasil para não ser preso pelas autoridades brasileiras. Foi então que, em setembro do ano passado, o, Alexandre Ramagem, que foi também, o delegado da Polícia Federal e também foi deputado federal, mas, foi cassado, também foi diretor ele é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Ele foi para os Estados Unidos em meio àquele julgamento do caso do 8 de janeiro, que todo mundo aqui conhece muito bem, teve toda aquela repercussão, e ele saiu do Brasil antes mesmo do julgamento final deste caso. Para alguns, ele fugiu do Brasil, ele é foragido, para outros ele, saiu do país de forma legal e está nesse momento de forma legal nos Estados Unidos, mas para buscar asilo político diante, do que está acontecendo no país, ok? Ponto. Só que aí, ele iniciou com esse pedido de asilo formal, asilo político, e, na semana passada houve um evento, muito,
aterrorizante, né, para o delegado Ramage, pelo qual ele foi detido pelo Serviço de Imigração, a UICE, dos Estados Unidos, e foi levado para uma unidade de detenção, provisória, lá mesmo, na região onde ele foi autuado, foi detido. Só que, segundo a Polícia Federal, aqui do Brasil, essa prisão envolveu, ou essa detenção, tá? Ela envolveu diretamente o delegado da Polícia Federal do Brasil, que está em missão lá no país, Marcelo Ivo, hã, que identificou o Ramage, que para o Brasil, que para, essas autoridades brasileiras, ele se encontra foragido aqui da justiça do país, e foi essa cooperação entre eles que conseguiu acelerar essa detenção, com o objetivo de trazê-lo futuramente para o país, segundo ao que consta nessas notícias. Só que aí o Ramage, ele ficou ali alguns dias detido e ele foi liberado sem pagar fiança, enquanto ele aguarda análise do seu asilo político. Então vejam só que tudo o que aconteceu foi, segundo a Polícia Federal, uma cooperação entre as polícias, no caso de imigração dos Estados Unidos, que levou à detenção de Ramage. Só que ele foi liberado em circunstâncias que foi até mesmo colocadas pela Polícia Federal, ele não seria liberado, ele permaneceria preso, ok? Permaneceria detido, legal? Só que aí o Departamento do Estado americano, no início, dessa semana, ele emitiu uma nota formal dizendo que um funcionário brasileiro em questão, que está atuando em missão da Polícia Federal nos Estados Unidos, que ele deixasse o país imediatamente. Ou seja, o delegado da Polícia Federal, sob acusação de tentar manipular o sistema de imigração americano para contornar os pedidos formais da extradição do caso ali do ex-deputado Alexandre Ramage e estender essas perseguições políticas em território americano. E isso foi a nota, quem disse isso foi a nota do Departamento de Estado americano. Então começou aqui toda a confusão, toda a problemática, porque a Polícia Federal ela falou que houve uma cooperação, porque ele era um foragido aqui da justiça, etc., como o pessoal está colocando isso na figura de Ramage, e que ele foi detido para futuramente ser extraditado. Mas aí tem muitas questões de deportação, de extradição, que são coisas totalmente diferentes uma da outra. Não vou, é claro, entrar nesses detalhes, mas aqui, é interessante que o Lula, o presidente do Brasil, ele disse que essa determinação do Departamento de Estado americano em expulsar, retirar do país esse delegado, ele não foi muito bem visto pelo Lula, que ele disse que pode ter havido ali uma arbitrariedade por parte dos americanos e que isso estaria em investigação neste momento. E se caso de fato ficar constatado que houve uma arbitrariedade, eles aplicariam as medidas de reciprocidade para autoridades americanas dentro do país, dentro do Brasil. Aí o Itamaraty, ele convocou a encarregada de negócios interina dos Estados Unidos aqui no Brasil, que atua lá em Brasília, Kimberly Kelly, a prestar esclarecimentos sobre este caso, sobre essa expulsão de um delegado brasileiro lá nos Estados Unidos, na região de Miami. E hoje, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele disse que retirou as credenciais de trabalho de um servidor americano, um agente de imigração americana que trabalha na sede da Polícia Federal em Brasília. Então, olha só que rachadura nas relações que começou nesse momento entre Brasil e Estados Unidos, onde meses atrás, tivemos ali uma briga muito complicada, diplomaticamente,
e até a nível político entre as 2 partes, que resultou até mesmo em taxações contra o país. Houve também sanções a nível de Magnitsky contra também figuras, do Supremo Tribunal Federal aqui do país, do Brasil. Porém, precisamos entender a situação conforme relata o Departamento de Estado americano e entender se houve ou não um erro por parte ou arbitrariedade por parte dos Estados Unidos ou até mesmo uma falha, nessa gerência, né, de trabalho, de missão do delegado da Polícia Federal brasileira. Mas então precisamos entender que essa medida americana, um pedido de saída do delegado Marcelo Ivo, foi uma reação direta do Departamento de Estado americano, que classificou essas ações do delegado Marcelo Ivo como uma tentativa de manipular o sistema de imigração para simplesmente pular etapas, contornar o processo formal de extradição. Ou seja, ele quis, ao deter o ex-deputado Alexandre Ramagem, pular toda a etapa de um processo legal, com direito até mesmo ao contraditório nos Estados Unidos, para de fato já a nível, eh, a nível de estado pedir a extradição do delegado, do ex-deputado federal, Alexandre Ramagem. Então olha só aonde a Polícia Federal aqui do Brasil, ela chegou a um ponto de tentar fazer um jeitinho brasileiro e que causou agora um problema sério nas relações entre os 2 países. Então não se tratou de uma perseguição ao abuso arbitrário dos Estados Unidos contra o Brasil, pelo contrário, foi uma defesa do tratado de extradição Brasil e Estados Unidos, lá de 1960, que vocês podem pesquisar facilmente na internet, no Google, só dar um Google aí que você vai ter um relatório detalhado sobre isso, e também circunstâncias do devido processo legal dentro do país, contra qualquer tipo de processo de qualquer tipo de processo formal de extradição e até mesmo de deportação. Porque, na verdade, o Departamento de Estado, ele considera que foi um jeitinho brasileiro de tentar pular o processo legal. Isso é considerado algo muito um absurdo dentro do país, dentro dos Estados Unidos. É algo ilegal, é considerado ilegal. Não se pode admitir esse tipo de manipulação. Por isso que foi feito tudo isso, porque já existia lá nos Estados Unidos um pedido formal de extradição de Alexandre Ramagem, que já estava tramitando pelos canais devidos, canais formais, diplomáticos e judiciais previstos no tratado bilateral entre eles lá de 1960. Só que mesmo assim a Polícia Federal, por meio do delegado que foi incumbido nessa missão de atuar junto com o ICE lá na região dos Estados Unidos, ele atuou diretamente com sua presença, né, de autoridade ali e também, ah, com influência junto ao ICE, numa medida, usando medidas de forma migratórias, com detenção por imigração para capturar o Alexandre Ramagem. Olha que gravidade tudo isso. Isso configurou, como os americanos chamam como via paralela de atuação, que pula esse processo legal, sendo que já os canais diplomáticos já estavam ativos, ou até mesmo eles chamam de extradição disfarçada. Só que isso ignora as garantias de processo de extradição, ignora também todas as cláusulas presentes no tratado bilateral entre Brasil e Estados Unidos, lá de 1960. Então, o delegado, ele atuou em território americano, fora dos canais diplomáticos, fora dos canais oficiais e legais de cooperação internacional, violando diretamente o entendimento prévio de que, com a extradição em andamento, ela tem precedência sobre qualquer medida migratória, tá? É um caso que trouxe uma repercussão muito negativa para as relações entre os 2 países. Só que aí o Andrei,
que é o diretor da Polícia Federal, ele deu entrevista para a Globo News hoje, 22 de abril, disse que não houve nenhuma expulsão de funcionário brasileiro. Ele disse aqui que ele voltou por determinação minha, em razão do episódio, para que nós consigamos esclarecer se há um processo formal no Departamento de Estado, no próprio ICE, seja onde for. Mas aí, pessoal, se não foi expulso ou pediu para se retirar, como está perfeitamente escrito no Departamento de Estado, você pode entrar e ver a nota, por que então foi aplicado o critério de reciprocidade contra um americano aqui no país, lá em Brasília? Então fica esse questionamento aí para vocês refletirem sobre isso. Enfim, temos aqui uma questão bem delicada, que envolve, além de questões diplomáticas, que merece muito atenção, principalmente aí nesse ano que é um ano de eleições. E vamos também, acompanhar se os Estados Unidos vão reagir a essa reciprocidade, emitida pelo governo brasileiro, pela Polícia Federal aqui do Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, que isso ajuda muito a continuidade do meu trabalho. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.